Esse início de trabalho eu sou muito grato assim às equipes. Tem muita importância o trabalho nas equipes. Vai possibilitando ter um movimento. E é muito importante porque cada um vai tendo uma referência com um elemento da equipe, com outro elemento e vai ajudando a vida da pessoa, porque vai tendo um movimento. Cada um tem a sua vida interior, mas com o trabalho na equipe vai auxiliando a ter a vida exterior também, que tem muita importância. Sou feliz assim de encontrar-me trabalhando aqui com essas equipes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o corpo terreno. É bem importante a pessoa observar assim que toda época o corpo terreno tem muita importância. E é bem sério assim porque dificilmente encontra uma pessoa que cuida do corpo terreno. E é sempre lembrando que as coisas que a pessoa vai fazendo é sempre numa condição de ficar prejudicada e prejudicar o corpo terreno. Toda época, o jovem em formação, com o excesso de estudos, ele vai fazendo com que o seu cérebro vai ficando sobrecarregado de informações que depois não terão utilidades. Depois, os que praticam esportes entram numa condição de envelhecerem mais rapidamente. E observando assim aqueles jovens que não foram para as universidades e que não praticaram esporte, que tiveram um procedimento de vida mais natural, eles também recebem influência de comportamentos como excesso de bebida, excesso de afazeres e excesso de passatempo. E normalmente os afazeres não é para benefício de um desenvolvimento da moradia em que ele tem. Excesso de afazeres para prejudicar o corpo. Noites sem dormir, descuidos. E a pessoa tem que observar assim, que toda época ela vai precisar do corpo físico. E esse corpo, ele tem que ser utilizado, lembrando assim, que toda uma pessoa que quer fazer um plantio, ela seleciona as mudas. E ela seleciona também o solo. E ela vai observando assim que aquele plantio feito, independente de qualquer coisa, aquele solo em determinados lugares, o plantio feito vai apresentar melhor, mais desenvolvido, e em outras partes menos desenvolvido. No corpo físico, no desenvolvimento que a pessoa tem, apresenta a mesma coisa para uma pessoa, para outra pessoa. E muitos têm que observar assim, que toda época os jovens, no seu período de formação, eles têm esta importância assim, de achar que aquilo que está sendo feito tem muita importância. E a pessoa tem que ponderar. Porque se ela vê que outros fizeram e que não trouxe nenhum benefício para outras pessoas, essa condição é uma arrogância, é uma maldade. Junto com a arrogância, falta a bondade, tem a ausência de bondade. Bem sério assim na vida das pessoas que têm esse tipo de comportamento. O corpo terreno, ele tem que ser zelado, ele tem que ser cuidado, e a pessoa precisa de lembrar assim, o pai cedeu o esperma, a mãe cedeu o óvulo, e no período de formação daquele novo ser que está sendo gerado, a mãe vai alimentá-lo. E precisa de lembrar assim que quando uma criança está sendo gestada, o corpo daquela mulher tem uma temperatura a mais. Essa temperatura é para formar aquele corpinho. E cada um precisa de lembrar assim, tem necessidade de ter uma fusão. Para muitas coisas que a pessoa faz durante a sua vida, ela precisa de ter um aquecimento para dar aquele toque que precisa de ter. Na formação de uma criança é o mesmo procedimento. A mãe é que tem a possibilidade de fazer a ligação. Assim como ela tem a condição de receber as energias mais finas, porque tem muitos tipos de energias. Para formar aquele corpo, precisa de perceber assim que são energias mais finas. E depois esse jovem precisa de lembrar assim que houve um período antes
e que teve todo um zelo. E normalmente existe uma harmonia quando um filho chega numa casa. Num período seguinte é da responsabilidade desse jovem e ele tem que ter o zelo com ele mesmo para manter a sua constituição. Lembrar assim que o excesso de comida, o excesso de bebida e as noites sem dormir e os excessos de namoro não traz nenhuma grandeza para nenhuma pessoa. O desenvolvimento de uma pessoa teria que ser numa forma equilibrada. O jovem já traz a deformação do seu cérebro, porque aqueles pais já tiveram também excesso de estudos e mesmo se não tiveram, eles incutem na vida do jovem para que ele venha a ter determinados conhecimentos que serão mais fáceis. Através desses conhecimentos, a sua vida vai ficar mais desenvolvida no caso da sobrevivência. O corpo terreno. Cada um tem que ir fazendo a observação do comportamento do jovem e observando as cantigas que eles têm, que são cantigas que depreciam, cantigas que não trazem nenhum valor. E é da responsabilidade de cada um ir observando o que ele está pretendendo para a vida dele. Muitas vezes o jovem fala assim que ele pode fazer o que ele quer e que ele tem que sair da condição anterior que os pais deles viviam. Tem uma frase que eles dizem assim, que é quebrar a tradição. Mas uma pessoa tem que lembrar, tem que ser mais séria um pouco com ela, porque como é possível quebrar uma tradição com uma constituição? Se a pessoa entende de alimentos, se a pessoa entende das leis do Criador, ela vai melhorar esta constituição, o entendimento dela sobre a vida, sobre os conceitos que ela recebeu serão melhores. Ela passa a ampliar a sua maneira de ver todos os conceitos, mas com o processo de degradação, de degeneração, de comidas em excesso, de bebidas em excessos, de excessos de atividades que prejudicam o corpo, esse jovem ele vai quebrar a tradição para a decadência. É bem importante assim lembrar que uma célula tem um período muito curto de vida e nesse período a pessoa insiste em ter um comportamento que ela fica prejudicada, essas células ficarão prejudicadas e na próxima vida de novas células, nos próximos dias, é o mesmo procedimento, virão células com qualidades piores. O corpo terreno é bem importante, a pessoa tem que lembrar assim, que quando ela tem vontade de ter um pouco de paz dentro dela, ela tem que zelar por este corpo. E todas as coisas que uma pessoa faz, dentro dela ficou a marca daquele passeio que ela sentiu muito feliz em tê-lo feito. Ficou a marca daquelas palavras que ela utilizou e fica a marca se ela transgride, pensando assim que vai melhorar o seu corpo com um comportamento inadequado. Todas as coisas têm muita importância e cada um tem a condição de confirmar. Cada célula tem dentro dela uma sabedoria e ela tem a resposta daquilo que está precisando imediatamente. A atuação de uma resposta da célula é bem importante. E se uma pessoa observa, independente das partes do corpo de cada um, aquelas partes têm uma relação com cada órgão, com cada víscera. O corpo terreno é muito importante assim, porque a pessoa tem que observar que todas as coisas na criação têm muita importância e aquele espírito que está habitando o corpo tem muita importância também a maneira que ele utiliza esse corpo. Lembrar assim que naquele lugar em que ele nasceu, aquela influência daqueles astros, aqueles alimentos que são produzidos naquela região
em cada época do ano e observar que todo alimento tem muita importância para o corpo da pessoa. E é bem simples, a pessoa pode ir lembrando assim que determinada época do ano ela tem vontade de comer isso ou comer aquilo. Determinada época ela tem vontade de fazer um passeio. A clareza para a vida de uma pessoa, o corpo terreno, é um instrumento que o espírito tem para poder manifestar na matéria grosseira. E a pessoa tem que lembrar assim que todas as coisas têm muita importância e que ela tem que fazer a diferença das coisas que são desenvolvidas somente para o embelezamento do corpo terreno. Mas cada um tem que lembrar assim, quando desenvolve uma peça, um vestuário para o corpo terreno, não quer dizer que para o corpo daquela pessoa que está vendo aquela peça, naquele corpo aquilo vai ficar bem. É bem importante cada um lembrar que a veste vai cair bem quando a pessoa ela procura fazer a sua própria veste de acordo com o seu corpo. O corpo terreno tem esta importância. O cuidar dele direito vai possibilitar que ele continua sempre com uma harmonia. E lembrando assim que todas as influências externas sempre são prejudiciais, porque no caso de um alimento fica bem fácil assim da pessoa ir confirmando. O alimento que é preparado na casa da pessoa, ela recebe aquele alimento muitas décadas e ela não cansa daquele alimento. Um alimento que é preparado num outro local, poucas vezes que ela recebe daquele alimento, já existe uma saturação. O corpo terreno tem muita importância, que é o meio que o espírito tem para utilizá-lo. E entre o espírito e o corpo terreno, tem também o corpo de matéria fina que faz a ligação. Com isso, a pessoa tem a oportunidade de ter vivências no período em que ela coloca o corpo de matéria grosseira para o repouso. A ponderação, toda época na vida de uma pessoa tem muita importância. Ponderar não é esperar. Porque quando aquele agricultor trabalha naquele terreno, ele tem a ponderação para chegar à época que precisa de colocar a semente no solo. Ele tem a ponderação para esperar a época certa para tirar aquele fruto daquela árvore. Na nossa vida interior, utilizando o nosso corpo de matéria grosseira, é o mesmo procedimento. O corpo terreno tem as limitações e a pessoa, para conviver com as limitações que ela tem que entrar na condição de conhecer o livro na luz da verdade e trazer esses ensinos para dentro dela e observar assim que ela só tem importância com o seu corpo de matéria grosseira quando ele apresenta sadio. E bem importante, porque na vida de uma pessoa ela utiliza a caneta, ou ela utiliza um automóvel, ou ela utiliza uma máquina para o seu trabalho. Ela conhece todos os detalhes. Aquela caneta, ela sabe qual o procedimento que ela tem que ter para que ela utiliza um período longo. Aquela máquina, ela conhece o barulho dela e quando muda aquela harmonia, a pessoa, se tem o conhecimento, ela mesma faz a manutenção, substituindo as peças que apresentam o desgaste. O automóvel é o mesmo procedimento, mas se cada um observa, o corpo físico apresenta uma complexidade maior. E é o próprio habitante do corpo é que tem que conhecê-lo, possibilitar que ele fique novamente em harmonia. A pessoa sabe que cada célula tem uma inteligência e tem a possibilidade de regenerar. O trabalho da regeneração de uma célula é de dentro para fora. E o que faz uma pessoa ficar em desarmonia com o seu corpo é ela mesma, ela transgredindo as leis da criação. Fica fácil assim de observar que quando a pessoa tem uma função, nessa função sempre encontra outros que ficam prejudicados por aquele que tem aquela responsabilidade. É bem sério, porque a vida deste que prejudica os outros não fica uma vida de harmonia e os seus descendentes também sempre apresentam desarmonia. É uma clareza. Falta aí a bondade na vida da pessoa.
O corpo terreno é o reflexo imediato que uma pessoa faz com ela mesma, julgando que ela pode ter um comportamento externo de acordo com como os outros avaliam, como se aquele comportamento externo fosse bom. Transgredir as leis da criação é bem importante a pessoa ir percebendo que é dentro dela. Quando fala assim que tem determinadas doenças que não apresentam uma cura, isso é bem importante, porque quando a pessoa transgride as leis, o corpo entra em desarmonia. E quando a pessoa percebe que encontra-se com uma determinada doença que não está apresentando uma cura, transforma dentro dela e ela muda o grau em que ela se encontrava, aquela disfunção tende a harmonizar-se. Uma doença é uma desarmonia do corpo. Uma naturalidade é a pessoa ir percebendo. À medida em que ela tem essa elevação, vai confirmando assim que no grau anterior do seu comportamento, da sua maneira de vida, apresentava como tendo desarmonia no corpo. Na fase seguinte que ela melhorou, mudou a sua maneira de ser, parou de ter aquela desarmonia. Tantos anos depois, se a pessoa volta a ter aquele tipo de comportamento que ela tinha anteriormente, aquela desarmonia volta a manifestar. Quando a pessoa percebe, ela tem vontade de encontrar-se naquela condição que ela já esteve antes e que ela ficou sem aquela desarmonia. Mas é bem importante assim cada um lembrar que toda época na vida de uma pessoa, utilizando o seu corpo terreno, ela teve que fazer esforço. No caso de um nadador, fica fácil assim, ele tendo um pouco de conhecimento daquele novo ambiente que é a água que ele está querendo fazer aquela travessia, e naquela travessia tem uma correnteza. Se ele já fez essa travessia anteriormente, ele sabe que o ponto de saída ele não pode marcar como uma linha reta, vai ser mais embaixo daquele local que ele se encontra, devido ao fato da própria natureza da água o levar numa distância maior. Ele pode ter a condição de fazer o lugar em que ele quer ter a saída, porque ele sabe que mais embaixo ele vai ter a oportunidade de ele mesmo escolher o local. Com o descuido que a pessoa teve com o seu corpo terreno, é o mesmo procedimento. Ela tinha antes um grau e ela desceu outra vez para o nível anterior que ela teve, e ela agora tem vontade de elevar-se novamente. Mas quando há uma transgressão das leis da criação dentro da pessoa, ela fica enfraquecida. Para ela conseguir ter esta elevação é muito mais trabalhoso. É a mesma coisa daquele nadador. Quando ele faz a empreita e se ele esforça mais um pouco, ele consegue fazer a travessia. Se ele descuida, ele tende a voltar. Mas se cada um observa, para voltar já fica muito mais trabalhoso. Então a pessoa já não consegue mais o grau que ela tinha anteriormente. Voltar para ter uma condição boa de saúde por ter negligenciado com o seu corpo de matéria grosseira é muito trabalhoso para a pessoa. Precisa de lembrar sempre da condição do nadador. Ele viu dentro dele o alvo que ele precisaria de ter e ele fez a condição de ficar um pouco abaixo daquele alvo para que ele tivesse a opção. Na nossa vida, o mesmo procedimento. Se a pessoa descuida um pouco, ela volta para o nível anterior e a vontade que ela tem é de voltar para a condição que ela teve quando ela ficou com a saúde. Corpo terreno, a pessoa precisa de lembrar dele como um homem que utiliza animais para o transporte da sua produção. E ainda existe esse tipo de profissional. Ele utiliza daqueles animais numa proporção. E é bem importante cada um ter este conhecimento, porque na hora do sol forte ele possibilita que aqueles animais fiquem descansando. Ele põe o peso que ele sabe que é possível aquele animal chegar no destino e ter a condição de voltar
para o seu ponto de partida. O corpo físico é o mesmo procedimento. Para a pessoa ter um corpo sadio, ela tem que ter primeiro uma perspectiva de conhecer as leis da criação. E as leis da criação são, em primeiro lugar, na vida da pessoa. Analisando a vida de um homem com mais de 50 anos, ele já saiu da casa dos pais, ele já construiu a sua casa e ele agora se encontra numa outra fase. Analisando a vida de um jovem, ele vai confirmando assim que ele também tem as empreitas, as vontades de sair daquele ambiente e caminhar pela vida. Na nossa vida, o movimento tem esta importância e tem mais importância ainda quando a pessoa dá o alimento adequado para o corpo e possibilita que esse corpo tenha também o repouso adequado. E é muito importante quando a pessoa usa o período do descanso dela do trabalho para ter um aprimoramento. Fica uma coisa muito grandiosa para aquele profissional, porque ele fica sempre com aquela condição de manter-se no emprego. As leis da criação possibilitam esta condição da pessoa ir tendo um jeito dela de ter um movimento correto para ela mesma. O benefício é sempre daquele que tem este zelo, porque todas as vezes que precisar de uma referência, aquele que é zeloso com ele, que precisa de fazer a diferença, né? As condições para o seu corpo interno e para as condições externas, a pessoa sempre apresentável, independente do dia, ela encontra-se desta maneira. E é bem importante quando a pessoa mantém-se com esta condição, porque ela mesma é que é beneficiada. Toda a época da sua vida, ela vai poder lembrar do comportamento bom que ela teve. Uma outra pessoa lembrar assim que ela teve um comportamento de descuido, especialmente com as cantigas da juventude, ela vai confirmando que aquelas cantigas não trouxe nenhum benefício. E se ela hoje vê um jovem comportando desta maneira, ela tem que colaborar com ele, arrumar as palavras corretas para que aquele jovem entenda que se ele tiver um comportamento assim, é ele que vai ficar prejudicado. Para aquele que tem um comportamento ruim, é ele mesmo que fica sem referência na vida. Alguns jovens que tiveram comportamentos que prejudicam a saúde, com poucos anos fica bem claro assim que já apresenta voz de homem com mais de 80 anos e apresenta um corpo físico pesado. Fica fácil assim de confirmar que aquela pessoa que descuidou, ela encontra-se numa condição de agilizar o seu período na matéria grosseira. O corpo terreno, é muito importante a pessoa lembrar assim que ela só tem importância para ela mesma. E lembrando que os ensinos colocam sempre o primeiro mandamento e a pessoa tem que lembrar de como ela utiliza o nome do Senhor. E o terceiro mandamento é o dia do Senhor e a pessoa tem que refletir sobre aquilo que ela aprendeu e como ela faz com ela mesma. E lembrar assim que não tem nenhuma significação a pessoa fazer muito esforço para outra pessoa. No caso assim da companheira ou do companheiro, ou um pai ou uma mãe fazer muito esforço para um filho. Essas referências que as pessoas ouvem, que precisam de colaborar, de ajudar outras pessoas, precisa sempre de lembrar assim que na criação todas as coisas apresentam uma naturalidade. E se uma pessoa apresenta sem saúde, é a própria pessoa que tem que mudar a sua maneira de ser. Observando assim as pessoas que são descuidadas e que muitas vezes colocam-se no meio daqueles que estão sempre colaborando com ele, mesmo sendo criança, aquela pessoa entra numa condição de sempre ter direitos. Aqueles que vão colaborar entram numa condição de servos.
é um descuido estes que vão colaborar, porque se eles estivessem trabalhando com o primeiro mandamento, também teriam feito uma melhor seleção e observar assim que existe um equilíbrio. Quando a pessoa tem vontade de colaborar com alguém, muitas vezes nem fazendo uma oração para outra pessoa, não tem como a pessoa receber os auxílios. Uma oração, se a pessoa analisa, o que ela está querendo é que o Criador ou os servos do Criador distribuem uma energia para aquela pessoa que ela está fazendo a oração. Se for um pai para um filho, uma mãe para o filho, é bem importante a pessoa saber que a oração é esta condição, é uma energia que vai fluir. Mas se aquela pessoa não apresenta boa vontade, nem tem como aquela energia entrar na vida daquele espírito e modificar aquilo que está acontecendo com ele. É bem importante a pessoa lembrar de todas as coisas que o livro Na Luz da Verdade ensina. E ela vai confirmando assim que a única coisa que ela pode fazer é somente para ela mesma. Ela que tem que ter a clareza daquilo que ela precisa. A pessoa trabalha com uma máquina e ela não conhece aquela máquina, ela tem que aprofundar, ela tem que ter a necessidade de saber a desarmonia que pode apresentar naquela máquina. Se ela tem os filhos, se ela tem o ambiente de trabalho, se ela cuida bem dela, ela vai manter-se trabalhando naquela empresa, ela vai manter-se como funcionário ou como empregador. E com a sensibilidade que ela vai desenvolvendo, porque ela vai tendo os aprimoramentos, ela também vai selecionando os funcionários, ela vai selecionando os colegas e ela vai ficando compacta com ela mesma. Uma ou outra pessoa já ouviu que precisa de colaborar com outras pessoas, que pode ser com o filho, pode ser com o pai, mas é de trabalho individual fazer esta observação, cooperar como carregar a carga do outro, o trabalho, fazer a função que era do outro. Qual é o procedimento? Se um espírito tem que usar o corpo pequeno e com esse corpo pequeno ele tem que fazer o trabalho de aprender a língua da casa dos pais, ele tem que aprender a utilizar todos os seus centros de movimento para ele mesmo. Não tem como uma pessoa interferir na vida da outra. O máximo que uma pessoa pode fazer é, se ela ouviu um relato, ela estudar aquele relato e dar uma maneira diferente para que a pessoa possa compreender aquilo que ela estava falando. É individual. O corpo terreno, toda época, a pessoa tem que lembrar dele, e vendo assim que muitas pessoas ficam sem o corpo terreno por dar a atenção, por dedicar tempo para outras pessoas. Fica fácil assim, porque se uma pessoa tem determinadas quantidades de anos e filhos já grandes, essa pessoa já teria que estar fazendo um trabalho com ela mesma de conhecer os ensinos, de saber a continuação da vida depois que ela largar o corpo de matéria grosseira. Teria que estar numa condição de harmonia com o seu próprio corpo. Se ela fica dispersa, querendo colaborar com outras pessoas, ela vai ficar enfraquecida e vai ficar presa à terra. O corpo terreno é da responsabilidade individual e a pessoa tem a oportunidade de conhecer outras pessoas para ela ver o caminho que ela vai ter para ela mesma. Estuda o livro Na Luz da Verdade.